Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo um vídeo a respeito de Petrobras. Para você que não sabe, Petrobras é uma empresa super famosa aqui na Bolsa Brasileira. Muita gente tem as ações, ela movimenta bastante todos os dias, faz parte relevante do índice Bovespa e ela acabou de divulgar os seus resultados do terceiro trimestre de 2021. E além disso, ela ainda teve um anúncio de dividendos de mais ou menos aí 8% de dividend yield, considerando o preço de fechamento do dia anterior, né? Do dia 28. O que é super interessante para quem gosta de dividendo. Isso é interessante, isso é legal, renda passiva é sempre bom. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do resultado, vou falar um pouquinho para vocês sobre essa dinâmica desses dividendos anunciados, e aí no final você pode ter um pouquinho mais de informação para saber se você investe ou não nessa empresa, se continua ou não investindo, ou se você nem passa perto, beleza? Fica aqui até o final do vídeo, só peço que você deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal que tem vídeo todo dia, tá saindo 3 vídeos por dia, pessoal, vídeo pra caramba, sempre trazendo informações aí pra você investir cada vez melhor, beleza? Bom pessoal, aqui a gente tem um release de resultado, né, como eu sempre falo pra vocês, todas as empresas, né, quando elas divulgam resultado, elas trazem, né, um documento que mostra o desempenho dela, que a gente chama de release, né, aí o nome conhecido com isso. E aí, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre essa antecipação, né, a aprovação da antecipação de dividendos no valor de R$ 2,44 por ação. Para você ter uma ideia, considerando o preço de fechamento de ontem, que foi mais ou menos aí 28 e alguma coisa, 28,62, se eu não me engano, algo por aí, isso daria um yield de mais ou menos 8,4%. Um dividend yield super interessante. Normalmente uma regrinha de bolsa aqui a gente sempre fala, pô, se o dividendo for acima da Selic, ou se o dividendo for acima de 6,5, 7, é super interessante. Um dividendo de 8,4% também é sempre bem legal. Qual que é a dinâmica desse dividendo? Ele vai ser pago ainda esse ano, tá? No dia 15/12 de 2021. Mas para você ter o direito de receber esses dividendos, você precisa ter as ações da Petrobras até o dia 1/12. Isso é o que a gente chama de Datacom. Se você compra depois do dia 1/12, você não tem o direito de receber esse dividendo e não vai. Então fica atento, porque tem gente que fica comprando a ação um dia antes do pagamento, achando que vai receber. E não recebe porque compra depois da Datacom ou compra no que a gente chama de DataX, né? Que é um dia, os dias, né, depois que passa a Datacom que você já não tem mais direito a esse tipo de provento, beleza? Então tá aí uma opção para você que gosta da renda passiva, algo que é super interessante. De novo, quanto mais ações da empresa você tem, mais valor bruto ali de dividendo você vai acabar recebendo. Por isso que eu sempre falo, você busca renda passiva, é interessante que você acumule ações ao longo do tempo, foque para o longo prazo, que lá na frente você consegue se aposentar só com seus investimentos, beleza? Bom, eu vou vir aqui na tabelinha porque aqui em cima o resultado está em dólar. Então, para ficar um pouco mais fácil para você, a gente pode comparar em real, beleza? Vamos olhar para a primeira coisa aqui, o que a gente chama de EBITDA, tá? O EBITDA é super interessante, é uma métrica que todo mundo sempre olha. Por que que isso é legal, tá? Porque ele basicamente nos mostra, é uma proxy da geração de caixa da empresa. Quanto maior o EBITDA, melhor, e quando a gente vê esse EBITDA crescendo ao longo do tempo, isso é um ponto positivo, tá? Na maioria das vezes, obviamente. Grande maioria das vezes é um ponto positivo. Tem alguns casos que a empresa, de propósito, às vezes perde um pouco de EBITDA por uma questão estratégica, mas no geral, quanto o EBITDA vai crescendo, se isso tem um crescimento ao longo do tempo, é super interessante. É o que a gente quer, obviamente, para um longo prazo. Quando a gente olha aqui para EBITDA ajustado, a gente chega aí em 60,7 bi, tá, de reais. Quando a gente olha para o ajustado recorrente, que tem alguns itens a mais ali, 63,8 bi de reais, tá? Um valor muito gigantesco. O que é interessante a gente comparar? Com o que era a esperança, né, do mercado, com o que era a expectativa do mercado para isso. Quando a gente olha para a expectativa do mercado em questão a EBITDA, vocês podem ver aqui 59,1 bi. Ou seja, o que veio no resultado é um pouco a mais do que o esperado, do que a expectativa. Isso é positivo, eu venho falando isso em todos os meus vídeos. Quando a gente compara o resultado com a expectativa, a gente sempre tem que ver se isso supera ou não a expectativa, porque é isso que vai fazer o papel movimentar. Por isso que algumas vezes a empresa até apresenta crescimento, a empresa até está crescendo, receita, lucro, EBITDA, mas a ação cai no dia seguinte. Porque às vezes aquilo pode ter vindo abaixo da expectativa. Então é sempre interessante você sempre medir essas duas coisas, beleza? Quando a gente olha para o lucro, eu acho que é legal a gente falar também, vamos falar aqui rapidamente, depois a gente passa de novo, tem o lucro líquido, né, para os acionistas, 31,1 bi, e a gente tem o que a gente chama de lucro líquido recorrente, que tem alguns ajustes, né, excluindo alguns itens, e aí cai ali para 17,3 bi. Qual que era a expectativa? A expectativa era de 18,4 bi.
Se a gente comparar isso com o lucro líquido recorrente, que são esses itens ajustados, vem um pouquinho abaixo. Quando a gente, de fato, né, olha para o lucro líquido reportado ali, sem esses ajustes, né, que eles fazem ali, foi bastante acima, de 31,1 bi, beleza? Se liga só, o que a gente pode ver também. Certo? Receita. Vamos começar de cima, acho que é super interessante. Quando a gente compara com o ano passado, 71,9% de receita a mais, né? Receita de vendas, um crescimento de 71%, 72% basicamente. Quando a gente compara ao trimestre passado, 9,8% a mais. Quando a gente olha para lucro, tá? A gente tem esse lucro recorrente, né, que tem esses ajustes, um crescimento absurdo comparado ao ano passado, de 448%, mas quando a gente compara ao tri passado, tanto o lucro líquido quanto o lucro líquido recorrente, a gente tem um decrescimento do lucro líquido em geral ali de 27,3% e do lucro líquido recorrente com esses ajustes de 57,3%. Quando a gente olha para o EBITDA, se liga só, o ajustado, né, a gente tem um crescimento de 81,7% no decorrente, né, o ano passado, ou seja, comparado ao ano passado, e quando a gente olha para esse ajustado recorrente, a gente tem um crescimento de 71,4%. Então, como a gente pode ver, a receita tem crescido, o EBITDA ajustado tem crescido, o lucro líquido aqui tem ficado um pouco pior comparado ao tri passado, beleza? Outro ponto interessante que eu acho que é legal de olhar, afinal a Petrobras passou aí por recentes problemas de muito endividamento, né? Uma companhia que era muito endividada, todo esse problema da crise da Petrobras, da Lava Jato, que a gente acabou vendo. Quando a gente olha para a dívida líquida EBITDA, que é um indicador super importante que mostra a alavancagem da empresa, quanto maior ele mostra que a empresa está mais alavancada, mais endividada, vamos poder dizer. E aí o que a gente pode ver é que esse indicador, até o nível de alavancagem da empresa tem caído. Caiu 49,8% comparado ao trimestre do ano passado, terceiro trimestre de 2020. Então esse indicador era 2,33 vezes, como vocês podem ver aqui, passou para 1,17 vezes. O que é interessante de certa forma, porque a gente pode olhar aqui, querendo ou não, uma certa desalavancagem da empresa. Aqui a gente tem um ponto importante para mencionar, o índice calculado utilizando o endividamento em dólares. Eles fazem a dívida toda em dólar, beleza? Mas isso não tem problema, porque ele acaba fazendo dólar com dólar, então, enfim, não vai mudar nada na sua vida. O interessante é que você veja sempre esse nível da alavancagem da empresa. Quanto maior ele, tá? Mais alavancado, mais arriscado a empresa está. Uma coisa que é interessante a gente mencionar, tá? Se a gente fosse pegar esse nível aqui, provavelmente lá nos anos de 2014, 2015, provavelmente estaria muito maior. Não tem aqui, não consigo pegar agora para vocês, mas provavelmente estaria muito maior. Ó, pessoal, aqui tá um pouco da visão geral dos indicadores da Petrobras. Eu sei que vocês gostam bastante de ver isso daqui, e eu acho que é de fato interessante mostrar, mas o que a gente tem que levar em consideração também, tá? A Petrobras, ela tem um risco embutido nela, o que faz com que ela negocie múltiplos às vezes mais baixos, ou tenha essa oscilação bem maior de preço, né, essa volatilidade um pouco maior, justamente por um risco que é muitas vezes imensurável, que é essa questão dela ser uma estatal e ter a interferência política, tá? A gente sabe que todo político está buscando voto. O político quer ser eleito, ele quer agradar as pessoas. E normalmente o agradar as pessoas faz com que você tenha algumas decisões que não são economicamente viáveis, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, a gente tem a questão dos preços na Petrobras, né? O preço da gasolina. Hoje não tem essa questão de controle de preço na Petrobras, ele faz a paridade com o dólar. Então, se o dólar está subindo, a gente vai ver o preço dos nossos insumos subirem também, porque a gente vai ter que comprar a dólares mais alto. Isso vai fazer com que a nossa gasolina, obviamente, dentre outros fatores aí, aumente de valor também. Então, o dólar é um componente muito importante. Hoje a gente viu a cotação do dólar subir pra caramba, desde aí dos últimos tempos, e aí o que acontece é que, naturalmente, a gasolina também sobe. Isso aliado também ao preço do petróleo, assim por diante. Então, assim, como a gente vê a gasolina subindo, a gente tem muito desse ruído político de falar, a gente precisa controlar o preço, isso é absurdo, não pode ficar assim, porque a população não gosta, obviamente, de pagar a gasolina mais cara. Ninguém gosta de pagar, eu também não gosto. Só que interferir na Petrobras é fazer o que aconteceu com a empresa lá em 2014, lá em 2015. A empresa quase quebrar, perder muito valor, tá? Muito valor da empresa. O que aconteceu quando o governo Dilma fazia toda essa, vamos dizer assim, essa interferência, de certa forma, na empresa. E não só essa interferência, mas também como toda a corrupção que pode acontecer ali por conta dessas indicações políticas, por conta de usar a empresa como um esquema de corrupção, como governos passados tiveram feito, né? Então, assim, é um risco muito grande na empresa, isso já está embutido no preço, por isso que a gente vê muita volatilidade, por isso que a gente vê normalmente a empresa negociando a múltiplos mais baixos. Qual que é a minha opinião, tá?
O resultado pode vir bom, ela pode trazer bons resultados, mas por essa imprevisibilidade eu não tenho a empresa, eu não gosto. Eu vou fazer depois um vídeo aqui no meu canal, fazendo de fato análise desses indicadores aqui, tá, sobre Petrobras, mas basicamente só para você dar uma olhada, tá? Olha aqui o PL dela. Em 2017, um negócio absurdo que saiu um pouco das médias, mas olha aqui como era em 2014, 2015, 2016, quando dava prejuízo. Aí depois, quando a empresa começou a se recuperar um pouquinho, e hoje negociado aí a 2,80, beleza? E uma outra questão também, quando a gente olha isso aqui, olha o ROI da empresa, tá? Olha como ela passou por problemas, todas que eu acabei de comentar, olha como ficava a rentabilidade em cima do capital do acionista. Ou seja, isso aqui era muito ruim, era muito prejudicial, tá? Então, assim, tenha sempre em mente que a Petrobras tem esse risco envolvido e aí você tem que ver se você está disposto ou não a correr esse risco, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo se investe ou não em Petrobras. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou. Até mais.